Flávio Bolsonaro derrete nas pesquisas. E para piorar, ele assume que teve um encontro com Daniel Forcaro logo após ele sair da prisão. É isso mesmo, pessoal. Você não ouviu errado. Quando Flávio Bolsonaro se encontrou com Daniel Forcaro estava usando tornozeleira eletrônica. A gente vai reagir à entrevista do Flávio Bolsonaro, o que ele fala sobre isso. Vamos explicar por que ele fez isso. Ele assumiu que se encontrou com o Forcaro. Ele também fala isso no vídeo, só que ele conta uma história sem pé e sem cabeça, tá? Então vai chegando aí, vai deixando aquele like pra gente, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações e compartilhando o nosso vídeo com seus amigos e com a sua família. Estou na conversa aqui com os nossos parlamentares, fui bastante tranquilo, bastante calmo em reafirmar que qualquer relação minha com o Forcaro foi única e exclusivamente por causa do filme do meu pai. Eu acho que cabe aqui um histórico, ainda que rápido, sobre como é que foi que isso... Olha, pessoal, algo que ele falou aí que não bate, e isso está escrito no semblante, no olhar de cada um deles, é a frase que ele disse: estamos muito tranquilos. Isso não é verdade. Aí não tem ninguém tranquilo. Tá todo mundo muito abatido, aflito, cansado e com medo. É só olhar para o Caveira, por exemplo, para o Marinho e para o próprio Flávio Bolsonaro. Tá? Então, se tem uma coisa que não existe aí, é tranquilidade. Mas eu quero ouvir a sua opinião também. Vamos participando do chat aí, chega e participa do chat, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com vocês. Aconteceu ainda no final de 2024, num jantar com um amigo, comentando sobre o filme, da dificuldade de arrumar investidores aqui no Brasil, as pessoas com medo de colocar o seu CPF, de colocar a sua empresa num simples empreendimento cultural, que é um filme em homenagem ao melhor presidente da República que esse país já teve, injustiçado. Ao melhor presidente da República que esse país já teve. Cara, é uma piada de muito mau gosto quando esse pessoal fala isso. Eles não têm um pingo de vergonha na cara ao falar que o Bolsonaro é o melhor presidente que esse país já teve. Olha, é uma piada de muito mau gosto, viu? Tinha um receio, a razão pela qual nós optamos por fazer esse filme fora do Brasil, é um filme americano. Então ele me disse que conhecia uma pessoa que já havia investido em outros filmes, e me apresentou esse investidor, que é o Forcaro, uma pessoa que na época, lá atrás, alguém que era uma pessoa que circulava em todas as rodas aqui em Brasília, ia a eventos com o ministro do Supremo, a alta roda de empresários. Olha, pessoal, uma informação importante. Quando ele traz essa narrativa, ele tenta dizer que a convivência dele, que quando ele conheceu o Forcaro, era quando o Forcaro passava a imagem para a sociedade de um homem sério, o que não é verdade. Porque conversas através do WhatsApp mostra que o Flávio Bolsonaro, é isso mesmo, falava com o Forcaro 2 dias antes do Forcaro ser preso. Quando ele estava cobrando o Forcaro, todos os problemas do Banco Master já tinham estourado na mídia. Se ele fosse alguém sério, quando saiu os primeiros boatos sobre o envolvimento do Forcaro nessas possíveis fraudes bancárias, ele já teria que ter se afastado. E não aconteceu isso. É amigo, é irmão pra cá, é irmão pra lá, pode contar comigo, eu não vou lhe abandonar, eu sei que você tá passando por uma fase difícil e me dê aí 60 milhões. É. Mas na boca deles, o Banco Master é do Lula. Vejamos, quanta hipocrisia.
O Vorcaro dá 3 milhões para a campanha do Bolsonaro, dá 2 milhões para a campanha do Tarcísio, empresta jatinho particular para o Nicolas Ferreira viajar o Brasil inteiro e fazer campanha para o Bolsonaro, mas o Vorcaro, o Banco Master, é do Lula. É sério, velho, que você acredita nisso? É sério que você acredita nisso? Conta pra mim aí nos comentários. Patrocinava eventos de várias emissoras de televisão, inclusive fora do Brasil. Portanto, a pessoa, naquela época, acima de qualquer suspeita. Bom, o tempo foi passando e chegou o momento em que ele parou de honrar as parcelas desse contrato, que existe o contrato entre a empresa que ele indicou, né, como sendo a investidora, com o fundo. E em maio de 25 foi quando a última vez que ele honrou com os pagamentos. E mais uma vez, nesse meio tempo, como as pessoas que estavam envolvidas na produção do filme não conseguiam retorno, era quando eu tentava cobrar dele, como se para ter alguma posição. Eu falava, se você não conseguir honrar, não tem problema, eu vou atrás de outros investidores. E ele me dizia sempre que ia honrar com um contrato integralmente. Bom, aí no final de 2024, melhor, final de 2025, foi aquele áudio que todos aí ouviram, em que eu peço uma luz para saber, tem uma palavra final. Final de 2025, né, pessoal? Nós temos conversas do Flávio Bolsonaro em outubro, em novembro. O Vorcaro foi preso em novembro de 25, tá? A primeira vez. Então, tudo isso aí já tinha estourado na mídia. É importante a gente refutar que no início de 2025, lá por meados de abril, maio, os próprios coligados do Flávio Bolsonaro, o pessoal do PL, já pediam CPI do Banco Master. Só que essa turma, pessoal, eles pedem CPI o tempo todo só para disfarçar. Isso é apenas um álibi. Mas eles sabem que não vai ter CPI. E não é porque a esquerda não assinou, não. É porque quem comanda o Congresso Nacional e quem decide se vai ter CPI ou não, também não tem interesse em ter. Por quê? Eu vou deixar para vocês falar aí nos comentários. Será que tem culpa no cartório? Eu só sei que nas últimas semanas aí teve avião cheio de dinheiro, que não passou pelo raio-x, que não foi declarado. Olha, muita coisa estranha. Muita coisa estranha. É parceiro pra cá, é parceiro pra lá, é amigo, é irmão. E a gadaiada ainda acredita em tudo isso. Na verdade, gadaiada não, né, pessoal? A gente tem um combinado aqui nesse canal de não chamar mais o bolsonarismo de gado, né? A gente tem que chamar de zumbis, porque é uma ofensa para os gados. Flávio Bolsonaro não ia contar isso para o povo. Ele ia deixar no oculto. O que acontece ele falou para os aliados, entre aspas por quê? Porque eles têm um traidor lá, tá? Eles têm um traidor no meio. Ele contou apenas para os aliados em uma reunião fechada que tinha se encontrado com Vorcaro após ele sair da prisão. E quando ele saiu da reunião, a imprensa já sabia. Como a imprensa já sabia, ele foi obrigado a dar essa coletiva de imprensa e inventar essa história de que se encontrou com o Vorcaro para pôr um fim nas tratativas sobre o filme. Eu tenho ressalvas sobre isso. Eu vou passar o meu ponto de vista sobre isso, o porquê eu não concordo e não acredito nem um pouquinho
nessa narrativa, tá? Não acredito. Mas vamos continuar ouvindo aqui a entrevista e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Quando ele mencionar essa parte aqui, a gente comenta. Não, sobre o que é que vai acontecer, porque o filme já estava num grande risco do filme ser encerrado, inclusive, que seria uma grande catástrofe. E no dia seguinte em que ele foi preso. Nesse momento é que nós vimos ali que deu uma virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave, e em função disso, trago aqui para vocês, eu falei lá dentro para os deputados, mas já vi que a imprensa já divulgou. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou. Importante, pessoal. Eu falei lá dentro para os deputados, mas a imprensa já divulgou. Perceba. Lá na reunião só tinha essa patotinha que você tá vendo aí. Não tinha ninguém da esquerda, não tinha ninguém de outro campo político. Só a patotinha deles mesmos que vocês estão vendo aí. Tá? Então tem um traidor no meio dessa turma aí que entregou ele para o Metrópolis. A usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade nesse momento. Mais uma vez, no início de 2025, a própria ala dele pediu para abrir uma CPI do Banco Master. Como assim? Eles queriam CPI por quê? Não. Estavam fingindo que queria, né? Porque aos olhos do público, a situação era grave. Era e continua sendo. E ele vai perder, tá, pessoal? Flávio Bolsonaro vai perder. Nós não teremos segundo turno. Arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme. E aí, quando você começa a entender melhor a situação, foi a matéria no domingo, que saiu, se não me engano, não sei se foi no UOL ou no Poder 360, mostrando que o próprio presidente da República aconselhava o dono do Banco Master a não vender o seu banco para um outro banco. Olha, pessoal, aqui nós temos uma mentira descarada do Flávio Bolsonaro, que tem se espalhado nas redes sociais ultimamente. Não tem nada comprovado que o Lula tenha dito isso. E ainda que tiver dito, tá? Por enquanto eu só vi matérias jornalísticas. O que o Lula disse, de acordo com as matérias jornalísticas, é que não deveria vender por um valor simbólico, né, perdendo dinheiro. E sim, na época que o Lula se encontrou com o Vorcaro, tá, foi um encontro no Congresso Nacional, recebeu o Vorcaro e recebe qualquer empresário, e na época que recebeu, ele sim passava a imagem para o mundo que era um empresário sério, diferente do que aconteceu com Flávio Bolsonaro, que recebeu ele, que trocou ideia com ele, que fez negócio com ele, quando já sabia que ele era criminoso. Exatamente isso. Outra mentira que contam por aí é que Vorcaro foi no Planalto 4 vezes. E quando eles falam que foi no Planalto 4 vezes, eles tentam a narrativa de que todas essas vezes se encontrou com Lula, o que não é verdade. O Vorcaro foi no Planalto todas as vezes sem ser anunciado, sem marcar nada, foi tentando a sorte de encontrar o Lula e ser recebido. E 3 vezes, pelo menos 3 vezes que ele foi, ele bateu com a cara na porta, porque o Lula estava viajando. Algumas vezes estava até fora do Brasil. E aí teve uma vez que deu certo, conversou, e o Vorcaro falou lá de alguns problemas relacionados ao banco, mas problemas corriqueiros que acontecem com qualquer empresa, e o Lula disse que não tinha poder de resolver nada, que ele tinha que procurar o Banco Central.
Foi isso que aconteceu. Agora você, bolsonarista, canalha, você, bolsonarista, golpista, que canta pra pneu, que bebe detergente, eu desafio você a me apresentar um áudio do Lula pedindo dinheiro pro Vorcaro. Eu desafio você a me provar que o Vorcaro financiou o filme do Lula. O Lauro Jardim, a serviço da direita, a serviço do bolsonarismo, soltou uma fake news descarada que logo depois foi obrigado a desmentir a própria mentira. Exatamente. Exatamente isso mesmo. Eu desafio também você a me provar que o Vorcaro tenha financiado campanha ou emprestado avião para o Lula ou para alguém ligado ao Lula. Vocês vivem de narrativas. Vocês mentem muito, mas só bravatas, são os bravateiros. Provas que é bom, não existem nenhuma sequer. Com a presença do Galípolo na reunião, que não era ainda o presidente do Banco Central, e o próprio presidente da República, Lula, dizendo para ele aguardar, porque ia trocar o presidente do Banco Central, dando a entender que com o Galípolo presente ali naquela sala, que seria o próximo presidente do Banco Central, as coisas se resolveriam. Quer dizer, em primeiro lugar, uma prova de que o Roberto Campos Neto não tinha absolutamente nada a ver com a tentativa de ajudar o Banco Master, pelo contrário, demonstra essa conversa que era um empecilho. Em segundo lugar, você vê o envolvimento, aí sim, o envolvimento. E por que não liquidou? Porque recebeu denúncias. Recebeu denúncias internas, tá? Não foi nada público, tá? Não foi nada para mídia, mas denúncias internas chegaram ao Banco Central dos problemas do Banco Master. E o Campos Neto não fez nada. É interessante que eles querem acusar quem liquidou o Banco Central, o Banco Master. Esse pessoal não tem um pingo de vergonha na cara, gente. Eles não têm um pingo de vergonha na cara. Do próprio presidente da República, o Lula, praticamente aconselhando o presidente do Banco Master. Olha, conselho não é crime. Dar conselho não é crime. Eu acho que todo mundo na vida, e não é o caso do Lula, né? Porque se o Vorcaro naquele momento já tivesse sujo e ele soubesse, o Lula tinha chamado era a Polícia Federal para ele, em vez de dar conselho. O que o Lula fez foi dar conselho para um empresário que se encontrava em uma situação, em uma crise financeira, certo? E que queria vender a empresa a preço de banana. O Lula disse, tá, pelo menos de acordo com matérias jornalísticas, não venda por um preço simbólico. Foi isso que eu fiquei sabendo. É o que está no noticiário. Mas nada oficial, tá, pessoal? Não tem print de WhatsApp, não tem conversa, não tem nada. Tá? Não tem como provar nada disso. Tá certo? Mas vejamos. Conselhos não é crime. Conselhos não é crime. Agora, receber dinheiro roubado, fazer conchavo com criminoso, isso é crime, Flávio. Isso é crime. E você fez, meu amigo, meu irmão. Eu sei que você está passando por um momento difícil. E é um momento difícil, olha só. Rapaz. O sistema é bruto, viu? E é por essa razão, gente, que a gente tem insistido tanto que é mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master, sim, porque vai ser a única forma de separar bandido de inocente. Todo mundo está vendo. Até agora a esquerda não assinou, não tem assinatura de ninguém da esquerda, ninguém da base do governo.
Mais uma mentira, tá, pessoal? Mais uma mentira. Os senadores da esquerda todos assinaram a CPI do Banco Master. Todos. E o Lindenberg desafiou ele a assinar a CPI. E ele não assina. Não assina. Pessoal, o bolsonarismo, eles têm uma mania, vocês podem pegar que é padrão. Toda CPI que é de interesse deles, que eles coletam a assinatura, eles fazem videozinho mostrando a folhinha com as assinaturas, fazendo todo aquele showzinho, todo aquele palanque que eles sabem fazer nas redes sociais. Cadê a folhinha com as assinaturas, hein? Mostra pra gente. Mostra pra gente, Flávio Bolsonaro. Você tem muito o que explicar para o povo brasileiro. Você está contando a sua convivência com o Forcaro de maneira a conta-gotas, parcelado. E não é porque você quer. Você está contando porque vaza e aí você tem que explicar. Aí você inventa uma história. Se você fosse um cara correto, você chegava e despejava logo tudo num ventilador. Se antecipava, nem que fosse mentindo. Inventava uma história bonita lá e quem vota em vocês acredita em tudo mesmo. Mas não, é covarde. Fica inventando uma história de manhã, aí de tarde tem um vazamento, aí conta outra história. E é assim. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sino de notificações para ficar por dentro das novidades que a gente traz para vocês todos os dias. Aproveita, manda esse vídeo, essa live para os seus amigos e para sua família, principalmente naquele grupo que tem aquele parente seu bolsonarento que se acha o dono da moral, dos bons costumes, que se acha o cara mais correto do mundo, mas que quando você levanta o tapete e olha, a sujeira tá todinha lá embaixo. É mais sujo do que puleiro de galinha. Pois é. É assim que são a maioria deles. Paladinos da moral e do bom costume. Mas quando a gente vai ver a realidade é totalmente diferente. Eu sou Newton Castro e este é o NCR Agora. Até a próxima.